Muitas pessoas confundem teologia reformada com fatalismo. De fato, alguns autores que são supostamente reformados e que são muito lidos e até muito conhecidos na internet, estão muito distantes dos ensinos reformados tradicionais, ou poderíamos também chamar de clássicos, sobre este assunto. E é por isso que nós temos que sempre investigarmos mais uma vez, porque o nosso objetivo é a boa reforma. E para que nós tenhamos esta boa reforma, nós temos que saber separar o joio do trigo, saber separar aquilo que é histórico, é bíblico, é consistente, daquilo que é opinião pessoal deste ou daquele autor. Todos têm opiniões pessoais sobre os mais variados assuntos. Mas o nosso objetivo aqui, o nosso compromisso aqui é com a consistência reformada, é com a essência do que é a própria reforma. Então, vamos investigar esse assunto numa perspectiva bíblica e também histórica. Muitos excelentes estudiosos dizem que na Escritura está muito claro que Deus é soberano. E eles enfatizam de uma maneira extraordinária esse aspecto, mostrando com muitos textos bíblicos que de fato Deus é soberano. Mas por outro lado, muitos igualmente excelentes estudiosos dizem que na Escritura está muito claro que o homem é livre, ou tem livre-arbítrio. E eles defendem isso usando muitas passagens bíblicas. Então, das duas, uma. Ou um desses dois grupos é super inteligente e o outro completamente ignorante, ou as duas coisas podem ser verdadeiras, ou talvez as duas coisas sejam ensinadas igualmente pela Escritura. Mas então, como entender isso? Como entender essa relação? Será que nós temos que optar por uma das duas coisas? Olha, ou Deus é soberano, ou o homem é livre, ou o homem é livre, ou Deus é soberano, ou nós podemos de alguma maneira entender que essas duas expressões, essas duas frases são verdadeiras à luz das Escrituras. Elas não são contraditórias? Por isso que nós temos que estudar esse assunto com muita calma, com muita serenidade e tentando evitar sempre deixar que apareça em nós aquele zelo que na verdade é apenas uma tentativa de defender uma posição pessoal, como quem está defendendo um time de futebol, Eu torço para esse time e eu vou dizer até o fim que ele é o melhor, que é a melhor situação, mas não porque eu parei para investigar o outro lado, investigar o outro time, é simplesmente porque eu tenho paixão por esse time. Então muitas pessoas defendem esta ou aquela posição porque elas são apaixonadas por essa ou aquela posição, porque no fundo elas acreditam que é a única possível, mas elas nunca pararam para investigar a possibilidade de que o outro lado esteja certo, ou pelo menos parcialmente certo. A teologia reformada clássica ou tradicional nunca optou por ou isso ou aquilo no que diz respeito a este grande dilema da soberania de Deus ou da responsabilidade humana ou da liberdade humana. A teologia reformada entendeu historicamente que as duas coisas são possíveis, mas que existe uma relação entre elas e até certo modo uma espécie de hierarquia entre elas. Então, por isso que na teologia reformada se falava de causa primária e causas secundárias. Causa primária sempre é a vontade de Deus. Aí está a soberania de Deus como primeira causa, Causa primária de tudo que existe. Mas a teologia reformada nunca desconsiderou, desprezou ou anulou as causas secundárias. Elas existem também. Nas causas secundárias entram aí a vontade humana, a liberdade humana, o agir humano, por assim dizer. Como no nosso programa nós estamos sempre prioritariamente
dando espaço para a Escritura, para a Bíblia, porque uma boa reforma é sempre um retorno à Escritura, um retorno à Palavra de Deus. Então a necessidade de rever os textos bíblicos, reestudá-los se for necessário, é isso que nós faremos aqui nesse momento, utilizando algumas passagens bíblicas que nos ajudam a entender como se relacionam esses dois aspectos aí da soberania de Deus e da liberdade humana. E depois vamos dar uma olhadinha também no que diz o grande reformador nesse sentido, né? João Calvino, aquele que mais falou sobre soberania de Deus lá no século XVI. Eu começo trazendo a lembrança de todos nós a situação envolvendo José e seus irmãos, lá naquele momento em que José foi vendido pelos irmãos e acabou indo viver, né, sendo preso no Egito. Toda aquela situação que ele se viu envolvido por causa desse ato dos irmãos. Quando nós lemos o livro do Gênesis, nós percebemos que vontades humanas estão em jogo, disputas humanas estão em jogo. José teve aquele sonho em que ele viu seu pai, sua mãe, seus irmãos se prostrando perante ele. José era favorito do pai, os irmãos não gostavam dele, e os irmãos um dia decidiram se livrar dele e o venderam para a caravana de midianitas, que por fim iria até o Egito. Nisso tudo nós vemos o homem agindo. Eles estão agindo conforme a vontade deles. Eles agem de uma maneira muito maligna, muito perversa, né? Os irmãos de José. Eles o vendem, e eles não o vendem de uma forma impensada, né? Eles fazem isso, aliás, eles querem fazer pior, eles querem matá-lo, né? E até por fim eles decidem então vendê-lo. Mas é muito interessante que depois de muitos anos, quando eles são obrigados a ir buscar comida no Egito e reencontram lá o seu irmão, então há muito medo da parte deles de que o irmão justamente se vingue, né? Faça justiça contra o crime que eles cometeram contra ele. Mas interessantemente, José está num outro nível, né, de entendimento, e ele não entende que tem que ser só uma coisa ou isso ou aquilo. Ele reconhece a ação perversa dos homens, mas reconhece acima de tudo a primeira causa, a ação abençoadora de Deus. Então o texto diz em duas passagens aqui, Gênesis 45, versos 7 e 8, José falando aos irmãos naquele primeiro momento, né? Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então uma frase marcante aqui é: não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Ora, os instrumentos humanos, sim, foram os irmãos de José, foram eles que o venderam, foram eles que agiram de maneira perversa e maligna contra ele. E ele não está aqui eximindo os irmãos da responsabilidade, ele está apenas vendo a primeira causa, está apenas vendo a origem, a verdadeira origem de todo aquele evento, de toda aquela situação. Isso fica ainda mais claro lá no capítulo 50, depois da morte de Jacó, quando os irmãos pensam que então José agora vai se vingar deles e vão procurá-lo e pedem perdão mais uma vez, e José então diz: respondeu-lhes José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Quer dizer, se alguém tem que fazer justiça, se alguém tem que punir, não serei eu, isso é Deus. Eu vou fazer outra coisa. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Então, percebe? Não tem nenhuma desculpa aqui para o ato dos irmãos de José. Vós intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente
em vida. José conseguiu entender o grande plano de Deus naquela história toda, né? Ele conseguiu perceber que Deus tinha destinado que haveria uma grande seca na terra, né? Depois dos 7 anos de vacas gordas, viriam os 7 anos de vacas magras. Se Israel ficasse lá em Canaã esse tempo todo, ia morrer, como de fato eles iriam perecer se não fossem ao Egito. Foram ao Egito, mas em outras circunstâncias não conseguiriam nada, porque evidentemente os egípcios não iriam repartir os seus bens com eles. Mas quando foram, encontraram um irmão, o próprio irmão, aquele que eles tinham feito tanto mal. Então, na verdade, José percebeu o grande plano de Deus nessa história toda, a soberania de Deus nessa história toda. Deus agiu, os homens agiram na mesma ação. Os homens fizeram o mal, Deus fez o bem. Aqui está o ponto, né? Deus é soberano sobre todos os atos, inclusive os maus. Mas os homens maus são livres e responsáveis no seu modo de agir, na sua agência, de maneira que, ao fazer o que queriam, fizeram também, em última instância, a vontade da primeira causa, a vontade de Deus. Uma outra passagem, mais dura até do que esta, é aquela que descreve o momento em que o rei da Assíria vem com o seu exército para punir Jerusalém, Judá. Já tendo feito isso, né, com Samaria destruído, não seria esse o momento da destruição total de Jerusalém e Judá? Deus adiaria isso por vários anos, né, séculos inclusive, desde 722 até 586, né, quando caiu Samaria até que cai Jerusalém. Deus adiou isso, mas nesse ínterim, enquanto Deus não manda o rei da Síria de volta, o rei da Síria vem para punir Israel. Deus vai usar esse rei, esse exército perverso, para disciplinar seu povo. Mas Deus começa dizendo assim: ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Veja, são frases extremamente interessantes aqui, porque ele está começando falando algo contrário ao rei da Síria. Ai, é uma ameaça, ai da Assíria, mas ela é o cetro da minha ira. Como assim, ai da Síria, cetro da minha ira? Se é cetro da minha ira, quer dizer, se eu estou usando ela como um pedaço de pau para bater nos outros, por que ai dela? Ela está só fazendo a minha vontade? Não seria essa a lógica normal? Então, mas essa não é a lógica divina. A lógica divina é mais complexa, é mais complicada de entender. Ele pode dizer isso: ai da Assíria, cetro da minha ira. A vara em sua mão, quer dizer, ela tem uma arma na mão dela, mas essa arma é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Eu estou enviando a Síria contra o meu povo, para pisar o meu povo, para disciplinar o meu povo. Foi aquele momento do cerco, né, de Jerusalém, aquela época terrível que Jerusalém, Judá, passou sob o domínio da Síria. E Deus estava dizendo que quem mandou a Síria foi Ele, foi Deus. Mas a Síria está fazendo uma coisa perversa, má, terrível. E ainda assim a primeira causa é Deus. Mas o que é mais interessante é o que o verso 7 mostra para nós. Aí está a liberdade humana, tá? Aí está a plena liberdade humana dentro dos limites da existência humana, né? Do agir humano. Ela, porém, não pensa assim. Ela, porém, não acha que é. Ela não pensa que está fazendo o que Deus está mandando. Ela sabe que ela está fazendo o que ela quer. Ela diz isso. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. A intenção da Síria não é fazer um favor para Deus. Não é cumprir um propósito divino em Judá e Jerusalém. A intenção da Síria e do seu rei é conquistar nações, é destruir, é expandir as suas fronteiras, é aumentar a sua economia, suas conquistas, seus despojos. Mas observe
como é que Deus vai tratar com a Síria. Lá no versículo 12 ele diz: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém. Que obra era essa que ele tinha que acabar? De disciplinar o seu povo, né? De levar a destruição que fosse necessária por mãos dos assírios, do rei da Síria. Quando o Senhor tiver acabado a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Deus disse que então iria castigar este que foi seu cetro, este que foi seu instrumento para punir, para disciplinar Israel e Jerusalém. E os motivos que levam Deus a castigar são basicamente dois. Um deles, o texto deixa claro para nós, é a perversidade do rei da Síria. O modo como eles destruíram Jerusalém, ou melhor, massacraram, né, o povo, massacraram o povo de Deus, foram perversos. E o outro motivo era justamente por achar que eram totalmente livres, que faziam só o que queriam, que não estavam servindo a Deus nenhum, que eram soberanos. Então, essa arrogância Deus ia castigar, porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, e roubei os tesouros, e como valente abati o que se assentavam em tronos. Aí Deus diz no verso 15: porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Quem é mais importante, o machado ou o lenhador? É isso que Deus está falando. Quem faz a obra é o machado ou é o lenhador? Então, se a árvore foi derrubada, é mérito do machado ou mérito do lenhador? Deus está dizendo: eu sou o lenhador, você, a Síria, é o machado. Mas não é um machado inanimado, não é um machado irresponsável. É um machado a quem se atribui liberdade e a quem se atribui responsabilidade. E por isso mesmo será punido, será disciplinado. É extraordinário isso, não é? Você tem duas coisas aqui ao mesmo tempo, né? A primeira causa, a soberania de Deus absoluta, e a segunda causa, a liberdade humana do rei da Síria, agindo responsavelmente debaixo das ordens de Deus, mas agindo conforme seu próprio coração ímpio e perverso. Vamos em frente. O que dizer de Judas, o traidor, aquele que entregou Jesus para ser morto? Quem agiu, Deus ou Judas? Qual é a primeira causa em ambos, nessa situação? Mais uma vez, é exatamente igual aos textos anteriores. Primeira causa é Deus. Segunda causa, Judas. Deus soberano ordenou que assim acontecesse. Judas é responsável, age livremente, age de acordo com a liberdade que lhe é inerente. Obviamente, não é uma liberdade absoluta, é uma liberdade relativa. Ele age conforme seu coração, conforme as inclinações do seu coração perverso. O verso 21 de Lucas 22 narra a Santa Ceia, aquele momento em que Cristo está no momento mais íntimo com os seus discípulos. E então ele diz: todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Que frase que acabou o jantar, né? Estava todo mundo comendo e Jesus diz: mas uma dessas mãos aí que estão aqui na mesa vai me trair. O clima não ficou nada agradável naquele momento, evidentemente. Mas a próxima declaração de Jesus é paradoxal, né? Mostra esses dois aspectos que não são contraditórios. Podem parecer para nossas mentes humanas finitas e limitadas e pecadoras, mas não são contraditórios para um Deus soberano. Ele diz: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Em outras palavras, o roteiro para a cruz está escrito, está determinado. São etapas que eu tenho que cumprir. Jesus não estava agindo de forma aleatória, improvisada. O roteiro está determinado. E se tem um roteiro, envolve, se tem uma morte, tem que ter um traidor, tem que ter alguém que o entregue. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então observe, mesma coisa,
Ai do machado. Eu tenho o meu machado, Deus falou, eu vou derrubar a árvore que é Israel, que é Judá, depois eu vou punir o machado. Se Deus pode punir o machado, se Deus pode punir Judas aqui, que é um instrumento do próprio Deus, é porque ele não é um instrumento inanimado, é porque ele é um instrumento vivo, livre, um agente livre, responsável por seus atos. De maneira que a primeira causa é Deus, a segunda causa é Judas. Deus não está fazendo algo mal enquanto está usando Judas, mas está promovendo a própria redenção. Judas está fazendo algo mal. Mesma coisa quando Deus usou o machado à Síria. Deus não estava fazendo algo mal, está fazendo algo justo. Disciplina é justiça e é graça também. Mas a Síria não estava fazendo graça nem justiça, mas apenas dando vazão à maldade inerente ao ser humano. Olha o que Pedro fala dos assassinos de Jesus, lá no capítulo 2 de Atos, versos 22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Você percebe mais uma vez duas expressões que parecem irreconciliáveis nas nossas mentes racionalistas, nas nossas mentes do ou isto ou aquilo. Mas o texto diz que Jesus foi entregue para ser morto, e foi morto por causa disso, por causa do determinado desígnio e presciência de Deus. Seria legal se fosse só presciência, né? Só presciência, Deus só previu. Então só ele viu o que ia acontecer. Mas quando o texto diz desígnio predeterminado, desígnio é desejo, desígnio é ordem, é determinação, é algo muito concreto, não é só prever o futuro, é um desígnio determinado. Jesus foi entregue para ser morto graças a duas coisas: ao poder que Deus tem de prever o futuro, é verdade, mas não só isso, ao seu poder de estabelecer o futuro, de designar o futuro, de predeterminar e designar o que tem que acontecer. Foi Deus quem fez isso? Foi. Mas Pedro diz, mas vocês também fizeram. Vós o matastes. Ele não diz, Deus matou Jesus. Ele diz, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Vocês são o instrumento humano. Eles foram livres naquela ação, agiram conforme a maldade do próprio coração e por isso foram plenamente responsáveis. Portanto, meus queridos, o ensino, claro, embora não seja fácil de ser compreendido por nós, mas ele é claro: o Senhor é a primeira causa de todas as ações que existem, mas os homens são agentes livres e são plenamente responsáveis pelos seus atos. Aproveitar esse pequeno intervalo do nosso programa Boa Reforma para convidar você a estudar teologia, estudar a Palavra de Deus de maneira online, na sua casa, utilizando-se dos recursos mais avançados que nós temos hoje em termos de ensino virtual, de ensino online. Isso está no Instituto Reformado de São Paulo, que é um instituto bíblico ligado ao Ministério Virtual da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, tem o objetivo de ensinar boa teologia
interpretação bíblica, teologia sistemática, teologia prática para membros de igrejas de quaisquer denominações. A nossa ênfase não é denominacional. Não estamos preocupados em discutir as coisas particulares das denominações das igrejas. Isso fica para cada denominação tratar. A nossa preocupação é a teologia reformada, a boa teologia reformada. Até porque nós todos somos herdeiros dessa teologia. Todas as igrejas evangélicas, de uma forma ou de outra, vêm do movimento grande da reforma do século XVI. Portanto, é um modo de voltar às suas raízes. Mas nós não estudamos historicamente, nós estudamos contextualizadamente, ou seja, como ser reformado nos dias atuais. Então esse é o objetivo de estudar a teologia reformada, a teologia bíblica no Instituto Reformado de São Paulo. Entra lá no site, se matricule, se inscreva. Logo, logo vai começar um curso novo, que é justamente Teologia Sistemática. A primeira disciplina que será oferecida aí no mês de maio é o ser de Deus e suas obras. O professor será o professor Heber Júnior, que é especialista em teologia histórica e em teologia sistemática, um dos nossos doutores em teologia. Portanto, aí está essa rica oportunidade durante o mês inteiro você estudar essas doutrinas que têm a ver com o que nós estamos falando hoje aqui, sobre soberania de Deus, livre-arbítrio, predestinação, eleição, problema do mal. São esses os temas que serão estudados nessa disciplina do mês de maio. Então, não perca tempo. Entra no site, se matricule e vamos em frente para a glória de Deus. Nessa segunda parte do programa Boa Reforma, especificamente nesse assunto sobre soberania de Deus ou liberdade humana, eu quero trazer as palavras do grande reformador de Genebra, um dos teólogos mais influentes da história, mas também mais mal compreendido de toda a história. Então, não queremos saber o que falam sobre Calvino, queremos saber o que Calvino fala. Portanto, vamos aos textos originais. Eu separei algumas citações interessantes aqui. A primeira delas é onde Calvino renega o uso do termo destino. Muitos confundem teologia reformada ou calvinismo com fatalismo. E é interessante o que ele diz aqui. Embora litiguemos a contragosto acerca de palavras, quer dizer, é meio que perde tempo ficar discutindo terminologia. Não gosto de fazer isso, ele fala. Mas já que precisa, todavia não aceitamos o termo destino. Quer por ser do gênero daquelas de cujas profanas novidades Paulo ensina a nos guardarmos, ou porque, por sua odiosidade, esses homens tentam estigmatizar a verdade de Deus. Entretanto, falsa e maldosamente, essa mesma doutrina nos é imputada como sendo nossa. Ora, não engendramos com os estoicos, em função da perene vinculação e da determinada seriação implícita das causas, uma necessidade que seja contida na natureza. O que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: nós não cremos num destino cego, nós não cremos num destino estoico, nós não cremos... Estoico é aquela filosofia do passado que fala muito em predeterminação natural das coisas, ou pelo menos parte dela seguia essa ideia. O que ele está dizendo é, nós não cremos que exista um destino cego guiando o mundo. Então não é fatalismo, ele nem gosta da palavra destino, está dizendo aí, mas ele entende que há um Senhor soberano por trás de todos os eventos, de todas as coisas. Então é um Deus livre, uma vontade livre e soberana agindo em todas as coisas. Mas Calvino não gostava muito do termo destino, como ele próprio fala aí. Pois dirás, porventura nada acontece por acaso? Nada ocorre contingentemente? Então, contingente é aquela ideia de aleatoriedade. Será que os eventos do mundo não são nada contingentes ou aleatórios? Não existe acaso? Ele não gosta desses termos também. Respondo com o que foi dito por Basílio, o Grande, com muita verdade, que sorte e acaso são termos dos pagãos, de cujo significado não devem ocupar-se as mentes dos piedosos. Então, pessoas piedosas que confiam na Escritura não deviam pensar em sorte ou acaso. Afinal de contas,
se todo bom êxito é bênção de Deus, toda calamidade e adversidade são sua maldição, já não se deixa nenhum lugar à sorte ou ao acaso nas coisas humanas. Então, não existe. Se por um lado ele não gosta de destino, da palavra destino, por outro lado ele diz, também não gosto de falar em acaso ou sorte. Continuando, e aqui é um dos pontos em que aparece a palavra livre-arbítrio nos escritos de Calvino, e é quando ele está citando Agostinho, e não está dizendo que a palavra necessariamente está errada. Ele diz, em suma, Agostinho ensina reiteradamente que, se algo é deixado à sorte, o mundo revolve ao léu. Ou seja, se Deus não controlasse o mundo, de tal maneira que ele garantisse o cumprimento dos seus propósitos, o mundo ia se acabar por si mesmo. E visto que ele, está falando de Agostinho mais uma vez, estabelece em outro lugar que tudo se processa em parte pelo livre-arbítrio do homem, ou seja, Agostinho entendia que em parte há uma participação nas coisas, nos eventos, nas causas, certo? Do livre-arbítrio do homem. Mas lembra, causa secundária, não causa primária. Então ele diz, tudo se processa em parte pelo livre-arbítrio do homem, em parte pela providência de Deus, contudo, e aí ele está interpretando Agostinho, pouco depois deixa bastante claro que os homens estão sujeitos a esta, e são por ela governados. Primeira causa, segunda causa. Então a primeira causa, soberania de Deus. A segunda causa até poderia ser chamada de livre-arbítrio. Nós não gostamos muito da palavra livre-arbítrio, os reformados não gostam desta palavra, porque ela pode ter a conotação de liberdade para agir contrário à sua própria natureza. E aí, isso a Bíblia claramente ensina que não existe. Uma liberdade arbitral, você escolhe o que você quiser. Isso, obviamente, a Escritura não ensina que as coisas são assim. Nós somos limitados. Só Deus pode ter livre-arbítrio nesse sentido pleno. E mesmo Ele não pode mentir, não pode negar-se a si mesmo. São limitações que Ele se autoimpõe. Nós também, nós temos limitações inúmeras. Logo, não temos livre-arbítrio no sentido filosófico pleno. Mas a palavra em si não seria para se brigar, mais uma vez. Calvino fala, o que adianta ficar brigando por terminologia, por palavras? Desde que você entenda que livre-arbítrio é a liberdade relativa que o homem tem, que a gente hoje prefere usar o termo livre-agência para explicar isso, porque a ideia de um agir livre, de um agir dentro da sua natureza e não contrário à sua natureza, se você entender que livre-arbítrio está nessa categoria, tudo bem, não é uma palavra que se tem que brigar por ela, certo? Mas o ponto é que primeira causa é soberania de Deus, ou seja, há uma hierarquia entre vontade soberana e vontade relativa. Então, Calvino diz, uma vez que Agostinho entendeu e deixou claro que os homens estão sujeitos à vontade de Deus e são por ela governados, uma vez ser sustentado o princípio de que nada há mais absurdo do que alguma coisa acontecer sem que Deus o ordene, pois de outra sorte aconteceria às cegas. Então a consequência lógica é que não é possível dizer que alguma coisa possa acontecer sem a ordenação divina, porque senão seria resultado de um destino cego. Aí o porquê que ele não gosta da palavra destino. Calvino nunca perde de vista que trata-se de um assunto complexo e misterioso. Ele diz, e sem dúvida é verdade que na lei e no evangelho se compreendem mistérios que pairam muito acima do alcance de nossos sentidos. Mas já que, para compreenderem esses mistérios que se dignou revelar através da palavra, com o espírito de entendimento, Deus ilumina a mente dos seus, para que nenhum abismo aí se depare. Entenda o que ele está falando. Tem muita coisa complicada no evangelho, não tem? Tem muita coisa difícil de entender na relação lei e evangelho, não tem? Tem muita coisa difícil nesse sentido. Mas isto, embora tenha mistérios, esses são mistérios que foram revelados. Deus não deixou nenhum abismo nesse ponto, é isso que ele está falando. Porque o Espírito Santo de Deus nos iluminou suficientemente para que nós possamos compreender suficientemente o que é necessário para a nossa salvação. Por isso que essa relação lei e evangelho, embora tenha mistérios, nós compreendemos o suficiente.
Não há nenhum abismo, olha, nenhum abismo, ele diz aqui, permanece aí, né? Ao contrário, um caminho no qual se possa andar em segurança e uma lâmpada para guiar os pés à luz da vida e à escola da verdade sólida e meridiana. Portanto, no que diz respeito à revelação da salvação, a lei e o evangelho, o que é necessário para a nossa salvação, Deus não deixou nenhum abismo. Está tudo claro, está tudo o mais claro possível, o suficiente para que nós compreendamos e andemos num caminho seguro. Mas, e aí está o ponto, todavia, veja no finalzinho da citação, todavia, sua admirável maneira de governar o mundo com razão se denomina de abismo, porque a despeito de nos ser ignota, deve ser reverentemente por nós adorada. O ponto é, aí tem abismo, aí tem coisa incompreensível, aí tem coisa que extrapola o nosso entendimento. Esse é o ponto aqui de Calvino. Algumas coisas extrapolam a nossa capacidade de compreender. Aceitemos, portanto, que nós não vamos entender essas coisas plenamente. Mas, por outro lado, isso nos leva a reverenciar e a adorar o Deus que fez isso. O ponto é, para Calvino, a providência não anula a responsabilidade humana. Todos quantos se deixarem conduzir por esta moderação, veja, uma posição moderada aqui sobre esse assunto, não, mas moderada, não murmurarão contra Deus em vista das adversidades do passado, nem lançarão contra Ele a culpa de suas iniquidades. Ele vai citar alguns personagens da literatura grega aqui, como faz Agamenon, de Homero, que diz, eu, porém, não sou o causador, e sim Deus e o destino, jogando a responsabilidade dos seus atos para Deus. Nem tampouco em desespero, como se arrebatado pelos fados, à morte se atirarão, como aquele jovem Plauto, um outro autor grego, que fala, instável é a sorte das coisas, a seu talante, os fados conduzem os homens, lançar-me-ei contra um rochedo, para que ali, com a vida, eu perca os haveres. A ideia é melhor morrer, porque não temos liberdade nenhuma, porque Deus controla de tal maneira tudo, que não vale a pena viver. Ele diz, não, nós não temos esse entendimento, nem com o exemplo de um outro, a seus maus feitos acobertarão com o nome de Deus, pois assim fala Licônides, em outra comédia de Plauto, Deus foi o impulsor, creio que os deuses o quiseram, porquanto se não o quisessem, sei que não teria acontecido. Veja, ele está criticando aqui a literatura grega que é fatalista, que usa o fatalismo como uma desculpa para os atos profanos e errados. Ele está dizendo, nós não somos fatalistas. Calvinismo não é fatalismo. A teologia reformada não é exagerada neste ponto, em nenhum, eu diria. Ela é bíblica, ela é coerente, ela é equilibrada, porque ela se mantém na Bíblia. Ela é coerente com a Bíblia, não com filosofias ou com gostos pessoais. De tal maneira imputam a providência de Deus tudo quanto acontece, que não levam em conta o homem que se sabe muito bem ter cometido tal coisa. De quem que é a culpa? Do homem que fez o crime. Um cidadão íntegro mata um sicário. Então dizem que executou o desígnio de Deus. Alguém furtou ou cometeu adultério. Já que fez o que fora previsto e ordenado pelo Senhor, este é ministro de sua providência. Um filho negligenciou os remédios e aguardou displicentemente a morte do genitor, que dizem eles, não pôde resistir a Deus, que havia assim pré-estabelecido desde a eternidade. Olha como é que Calvino destrói todos esses pensamentos. E assim, a todos os crimes chamam virtudes, porquanto são subservientes à ordenação de Deus. O ponto de Calvino é, são subservientes à ordenação de Deus, mas são executados por homens livres, que agiram intencionalmente e são os únicos culpados e plenamente responsáveis. Mas replicarão, ele está percebendo que o cara vai argumentar, a não ser que ele o quisesse, não o haveríamos de fazer. Concordo, Calvino diz, concordo. Entretanto, porventura fazemos as coisas más com este propósito de obedecer a Deus? Ou seja, que lhe prestemos obediência, é isso? Com efeito, de maneira alguma, Deus não nos ordena. Ele ordena sim,
Antes, pelo contrário, a elas nos arremetemos, nem mesmo cogitando se Ele o queira, mas de nosso desejo incontido, a fremir tão desesperadamente que, de intento deliberado, lutamos contra Ele. E por essa razão, ao fazermos o mal, servimos a sua justa ordenação, porquanto, em decorrência da imensa grandeza de sua sabedoria, Ele sabe bem e convenientemente fazer uso dos instrumentos maus para efetuar o bem. Que é o resumo de tudo que nós falamos quando abordamos os textos bíblicos de José, do rei da Síria, de Judas e daqueles homens que foram os assassinos, que gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas de fato insistirão, como diz, eles não desistem. Deus opera através deles. Eles, é claro que Deus opera através deles. E indago eu: de onde provém o mau cheiro em um cadáver que pelo calor do sol não só se fez putrefato, mas até já entrou em decomposição? Todos veem que isso é provocado pelos raios do sol, não é? Porque o sol esquenta o cadáver cheira mal. Contudo, ninguém por isso diz que os raios do sol cheiram mal. Daí, como no homem mau residem a matéria e a culpa do mal, que razão há para que se conclua que Deus contrai alguma mácula se, a seu arbítrio, Ele faz uso de sua atuação? É um exemplo brilhante, não é? Você não pode dizer que o cheiro do cadáver está nos raios do sol, está no cadáver. Mas são os raios do sol que fazem com que o cheiro do cadáver apareça. Então ele diz: a ordenação divina são os raios do sol. Você não pode atribuir a eles iniquidade ou culpa ou responsabilidade pelo mau cheiro do cadáver, pelo mau cheiro dos nossos pecados, dos nossos atos. Eles são só nossos, enquanto que são usados e ordenados pelo Deus que é soberano. Portanto, as duas coisas são verdadeiras, ainda que hierarquicamente estabelecidas: a soberania de Deus e a liberdade humana. Esta é a boa reforma.